Você clicou no vídeo e eu estou aqui mais uma vez. Eu já quero agradecer você, meu telespectador, que está aqui ligado no Youngcast. O Youngcast tem um público muito fiel, é um público que acompanha a gente lá no Instagram, acompanha a gente aqui em nosso canal do YouTube e também no TikTok. E eu fico grato por isso. Falando em Instagram, nós estamos aí tendo números muito bons, né? Nesse início da nossa longa jornada que nós temos aí nessa internet. Nosso Instagram, nós estamos tendo visualizações lá em nossos cortes e eu quero agradecer a cada um que compartilha, porque esse número é a soma de cada pessoa que compartilha as mensagens, compartilha os vídeos, e isso pra gente é algo muito positivo, isso é algo muito bom. Para você que está chegando aqui e você é novo no canal, primeiro eu quero te receber com alegria, seja muito bem-vindo. Este é o Youngcast. O Youngcast é um podcast onde a gente fala sobre fé, espiritualidade, empreendedorismo e por aí vai. Neste podcast você vai ouvir mensagens que vão te ativar, vão virar chaves e vão liberar códigos para você. Então, a minha dica de início é: clica no botão de inscrever-se, ativa as notificações, porque ativando as notificações você não vai perder nada do que acontecer aqui em nosso podcast do Youngcast, fechou? Estamos indo para mais um episódio e assim, nós temos visto o quanto Deus ele tem levantado uma nova geração. Essa nova geração que Deus ele tem levantado é uma geração onde a idade é pouca, mas a responsabilidade ela é alta. A idade é pouca, mas o chamado ele é muito pesado. E nessa geração, dentro dela estão inclusos homens e mulheres, jovens que levam o evangelho, assumem responsabilidades de levar o evangelho e de cuidar de vidas. E é por esse motivo que o meu convidado de hoje é um jovem não só pregador, é um jovem pastor. Ele que é pastor da igreja AD Missão e Vida. Já quero deixar um abraço aqui para todos os membros da AD Missão e Vida. Ele é pastor lá no ministério, também é um pregador itinerante que viaja o Brasil e o mundo levando o evangelho. É um grande amigo particular, fiz o convite, ele aceitou e eu estou tendo a honra de sentar com ele hoje para a gente conversar. Eu estou falando simplesmente do nosso amigo pastor Cauã Rubens. Seja bem-vindo, meu parceiro. E aí, meu mano, como você tá? Você tá bem? Cara, eu tô feliz de te receber. Não, e detalhe, ó, ele chegou hoje aqui no AlphaCast no maior... Cadê o óculos? Coloca aqui, só pro público ver, vai. Ó o estilo do garoto. Seja bem-vindo, meu amigo. Terrível. Fala, gente querida, paz do Senhor. Deus abençoe todos vocês. É questão de honra e de gratidão estar aqui nesse momento particular, esse momento especial, podendo a cada dia levantar mais e mais pessoas através da palavra de Deus. Meu amigo André fez convite para nós estarmos aqui e desde o começo os céus queimavam no meu coração, porque eu acredito que até o final dessa entrevista, Deus ele vai ativar muitas pessoas através da fé. Meu amigo, obrigado pelo convite, tamo junto. Amém. Sou muito grato por estar com vocês aqui, viu? E isso é uma verdade, né? Eu já estava há meses falando, cara, eu tenho que entrevistar o Cauã, cara, eu tenho que fazer entrevista com o Cauã, eu tenho que fazer entrevista com ele, que é um jovem pregador que tem a nossa admiração, o nosso carinho, e a gente conversando, negão, vamos marcar, vamos fazer acontecer. Aí vinha agenda, vinha viagem, cara, não vou conseguir agora. E aí, aprove Deus, hoje, nesse dia especial, a gente tá fazendo essa entrevista aqui. Meu amigo pastor Cauã Rubens, você, cara, novo, você tá novo, ele não gosta muito de falar de idade, e na verdade no Youngcast a gente realmente não gosta de falar de idade, porque quando você fala de idade, você afeta até o apresentador que já tem cabelo branco. Então a gente evita falar sobre idade. E por sinal, hoje é um dia especial, que você tá... Hoje eu estou entrevistando você no dia do meu aniversário, cara. Olha aí, cara, meus parabéns. É um presente pra mim ter o Cauã aqui, pô. Isso. Sua presença já... O aniversário é seu, mas o presente é nosso. É como diz aquele da Assembleia lá, como é que é, pastor? A sua presença aqui nos trouxe alegria. Olha aí. Hoje é uma honra para mim entrevistar o Cauã, que é um jovem pastor, um jovem pregador, e mesmo sendo novo, tendo aí os seus 19 anos, ele tem grandes responsabilidades. Mas, Cauã, fala para mim, como que foi o início? Quem foi a criança, o pré-adolescente? Quem foi o Cauã há alguns anos atrás? Meu amigo, eu costumo dizer que eu comecei muito cedo, na verdade, eu nasci no berço evangélico. Uhum. Desde o princípio, eu cresci, na verdade, ouvindo meu pai pregando. Sim. Desde o princípio, eu me lembro que, desde quando eu era mais novo, eu já via meu pai ministrando a palavra de Deus. E eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava imitando ele. Eu ficava vendo ele pregar, imitando ele e etc. Mas eu me lembro que no meu começo, no meu início, eu via o meu pai pregando e às vezes
Pela madrugada eu levantava, ele estava lá estudando, lendo a palavra de Deus. E desde muito novo. E eu me lembro quando eu tinha 5 anos de idade, Deus usou um profeta para dizer que o Cauã ia ser um profeta da parte de Deus. Com 5 anos de idade? Com 5 anos de idade. Uau. E com 7 anos de idade eu já estava começando a ministrar a minha primeira mensagem. De fato, desde pequeno eu sempre fui muito bom de decorar as coisas na mente. Então, com 7 anos, meu pai sentava e me explicava, você vai por esse caminho, você vai falar desse jeito, vai por aqui, vai por aqui, vai por lá. E sempre dava certo. Mas eu me lembro que desde muito novo, os céus já me entregavam uma ousadia, uma graça para falar da palavra de Deus. Então, com 7 anos, eu comecei a ministrar, cara. Com 7 com anos, 7 anos de idade. Você lembra da sua primeira mensagem, a sua primeira pregação? A primeira não tem como esquecer, né, cara? A primeira não tem como esquecer. Na verdade, a primeira vez que eu preguei foi uma igreja bem pequena. Eu acho que tinha umas 5 pessoas na igreja, na verdade. Ou melhor, essa foi a primeira mensagem como pra fora. A primeira vez que eu preguei foi na igreja do meu pai. Na primeira vez eu tinha 6 anos. Eu lembro que era tanta vergonha que eu abri a Bíblia, falei pro povo, eu li o texto, eu li a epígrafe do texto, li o que estava escrito, daqui a pouco falei, eu agradeço a oportunidade, Deus abençoe e bate palma pra Jesus. A primeira vez a gente nunca esquece. Então você não pregou? Não preguei, só li. A segunda vez eu já preguei 15 minutos, que foi com 7 anos de idade. Gente, não tem como esquecer, porque a primeira nos marca. O começo nos marca. E de fato, meu amigo André, a primeira vez eu preguei sobre a mulher do fluxo de sangue, que eu lembro como se fosse hoje, numa tarde da bênção. E foi muito forte, a graça nos alcançou. E de lá pra frente, dali pra frente, foi o que começou. Meu ministério foi aí que começou a deslanchar. Porque com 9 anos de idade eu já estava começando a entrar em eventos muito grandes. Com 9, 10 anos de idade eu já estava começando a crescer ministerialmente. Foi aí que os céus começou a nos honrar. Então, e eu fui ativado nos dons espirituais, revelações e etc. Legal. Com 12 anos de idade, cara. Com 12 anos. Então a sua primeira revelação que você teve foi aos 12 anos de idade. 12 anos de idade. E como foi essa revelação? A primeira revelação, não tem como esquecer, eu me lembro, foi lá em Minas Gerais, na verdade. Em Minas Gerais. Você estava viajando pra pregar. Foi a primeira, na verdade, Minas Gerais foi a minha primeira viagem. Foi a minha primeira viagem pra pregar. Com 12 anos de idade, eu viajei a primeira vez pra ministrar a palavra de Deus. Certo. E lá foi a minha primeira revelação. Lá. Essa revelação, como foi? Você lembra dos detalhes dela? Cara, eu me lembro até hoje. Na verdade, eu olhei pra uma moça, né? E disse pra ela que havia uma criança no ventre dela. Mas não dava sinal, não tinha nada. Então, eu olhei pra Deus e falei, Deus, se não tinha, Deus, o Senhor vai colocar lá. Mas a revelação não pode passar. Então, a primeira... E depois de 1 mês, 2 meses, eu recebi a mensagem dos pastores da igreja falando que a moça estava grávida. E Uau. Depois da primeira revelação, cara, você fica com aquela sede da parte de Deus. Deus, me entrega mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E assim, cara, a busca constante. De fato, pra mim ser um profeta, eu tive que renunciar muita coisa. Muita coisa em meio à minha trajetória eu tive que renunciar. Uma das coisas que eu renunciei desde pequeno foi o futebol. Futebol? Eu era jogador, eu jogava bola. Mas você joga bem? Eu tento jogar ainda. Né? O pai dele tá aqui, joga bem. Aí, banheira. Mas era matador, a bola caía no pé, era gol. Aí você gostava, mas eu jogava mão. bola. Porém, Deus mudou a minha rota. Os céus mudou a minha rota. De fato, muitas das vezes, a Bíblia é quem diz que os planos são do coração do homem, mas a aprovação somente vem da boca de Deus. Então, muitas das vezes, a gente faz planos, mas quem dá a última palavra é Deus. É Deus. Uau. Eu fiz muitos planos. Um dos meus maiores planos era, eu vou jogar bola, vou ser jogador e etc. Eu tava pra passar na peneira do Corinthians, você acredita nisso? Cara, sério? Eu jogava bola na escolinha de futebol do Corinthians, porém eu tive um problema no joelho, cara. Sim. Meu joelho saiu da rótula e foi aí que Deus mudou toda a trajetória, Deus mudou toda a rota. Aí um dia, mais pra frente, com meus 12 anos, um dia um pastor amigo me ligou e ao lado dele tinha um profeta. Esse profeta, na chamada, falou assim, sem me conhecer, nunca tinha me visto, falou assim, eu, próprio Deus, mudei sua rota. Os estádios que era pra você jogar bola, você vai ser profeta e ali você irá pregar a minha palavra. Foi aí que Deus mudou a trajetória do meu ministério. Te ativou. Mas só que eu renunciei muita coisa, porque eu falo que toda promessa exige de nós uma renúncia.
O problema é que todos nós queremos a promessa, mas nós não queremos fazer renúncia em prol da promessa. Mas só que tem um porém. A renúncia que nós fazemos hoje é o que nos carrega até o destino final da promessa. Uau. Você teve então que renunciar, né? Você... Renunciei muita coisa. Pra pregar, pra estar onde você chegou. E hoje você, assim, em nenhum momento bateu arrependimento? Cara, tudo que eu vivo da parte de Deus, eu não me arrependo por nada, cara. Porque a maior dádiva que eu tenho hoje na minha vida é o meu ministério. Sim. Eu não troco meu ministério por nada. Nada, nada, nada. Porque pro meu ministério ser o que é hoje, ali existe uma semente que foi lançada. E a maior semente que foi lançada, muitas das vezes, não é só a renúncia de coisas que eu renunciei. Mas os meus pais oraram muito, investiram muita oração para o meu ministério crescer e ter a profundidade que tem hoje. E eu me lembro quantas vezes minha mãe orou. Minha mãe orava. Porque eu era pequeno, eu chorava. Eu falava para minha mãe, falava, mãe, eu prego, ministro a palavra. Mas o meu maior sonho é andar de avião. Meu maior sonho é andar de avião. Aí, com 13 anos de idade, foi a primeira vez que Deus me levou para longe para pregar a palavra dele. Eu andei de avião. Foi uma benção, graças a Deus. E a cada dia eu vejo a mão de Deus me elevando para mais perto da promessa. Porque se não fosse Deus na nossa vida, nada poderia acontecer, né, meu amigo André? E você teve um apoio, pelo que a gente ouve você falando, você teve um apoio então em casa, né? E isso foi fundamental. Primeiramente, quero mandar, né, desde já, me permite, fica à vontade. Quero mandar um abraço aqui para os meus pais, meu pai, tá comigo aqui, pastor Adriano Rubens, meu pai, minha mãe, pastora Cíntia, que Deus abençoe sempre, que sem eles nada poderia acontecer. Eu sempre falo que tudo que eu vivo, a glória de Deus, mas tudo que eu vivo é graças aos meus pais. Os meus pais sempre me apoiaram e eu sou muito grato a eles. Ó, mãe, um beijo pra senhora, Deus te abençoe. E também quero mandar um abraço também pra minha princesa linda, que tá me assistindo também. Deus te abençoe, meu amor. Essa menina, minha princesa, que sem ela, minha vida também não seria a mesma. Deus te abençoe. Aishla, vida. Você é uma princesa linda, eu te amo. Tá? tem que falar mesmo, senão quando você chegar lá na igreja. Chegar em casa e apanha, né, mano? Agora nós temos aqui então o Cauã, o jovem Cauã, ou ali com seus 12 anos, tendo assim um talento, uma possibilidade de se tornar um jogador de futebol. Sim. Então a rota é mudada, as coisas acabam não acontecendo nesse sentido, e aí você desperta aí pro lado do evangelho, de ser um palestrante, um pregador, um ministrante, um ministro, enfim. Agora, como que você chegou na sua unção ao pastorado? Porque hoje você é o pastor, né? Hoje você já foi ungido, derramaram óleo sobre você. Mas qual que foi o processo a partir desse ponto que você não deu certo no futebol, começou a pregar até a fase atual que você se tornou um pastor? Cara, na verdade, houve um processo muito grande, né? Tudo começou pelo meu ministério, como eu disse. O meu ministério foi a principal parte, que foi o meu ministério que me carregou até o pastorado, na verdade. Até o pastorado. Os meus pais, eu quando tinha 5 anos de idade, meus pais já pastoreavam a igreja. Fazem legal. 26 anos que meus pais estão juntos, casados. 22 anos que eles pastoreiam igreja no total. E eu cresci vendo os meus pais pastorear. Só que um dia eu cheguei de viagem em casa, meu pai chegou em mim e falou assim, Deus tocou no meu coração e eu tô abrindo mais uma igreja. Meu pai, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus Missão e Vida, que é a igreja a qual eu pastoreio. Eu tô abrindo mais uma igreja. E essa igreja vai ser em Pirituba, que é a igreja que eu pastoreio hoje, que já se passaram um ano. Já fazem um ano que a nossa igreja, para a glória de Deus, a cada dia só cresce, graças ao bom Deus. E meu pai chegou em mim e disse assim, eu tô abrindo mais uma igreja. Porém, a igreja que eu tô abrindo, no momento, eu não tenho mais um obreiro para mandar para lá, porque todos os meus obreiros já estão com a mão na massa, estão em obra. A igreja crescendo. E né? a igreja crescendo. E Deus falou, é você que vai para lá. Cara, naquele momento eu olhei para meu pai e falei, pai, o senhor tá bem como o senhor tá? Porque até então eu entendia de pregar, tomar café com o pastor depois do culto, pegar avião e ir para minha casa. Mas eu não entendia o que era o pastorear. Eu não entendia o que era eu pastorear pessoas. Porque bem ou mal nós sabemos que ser um pregador é bem mais fácil do que você pastorear uma igreja. Sim. Você pastorear um rebanho. Mas só que assim como eu sempre falo, o Deus que entrega a promessa, ele se responsabiliza em cuidar da promessa.
eu sempre falo que Deus, ele nos entrega a promessa. Deus, ele nos mostra o caminho da promessa. Mas ele não nos mostra o percurso que a gente vai passar. Uau. Eu já vou liberar uma palavra aqui acerca de José. Porque você observa que José sonhou com a promessa que ele iria viver. José sonhou com o trono que ele iria sentar. José sonhou que ele iria brilhar. Mas ele não viu no sonho que ele ia ser lançado em uma cisterna pelos irmãos. Que ele ia passar por uma prisão. E os próprios irmãos iriam ali prendê-lo. Sabe o que eu aprendo? É que Deus, ele nos mostra a promessa. Mas ele não nos mostra o percurso da promessa. Porque se Deus nos mostra o percurso da promessa, tem perigo da gente querer parar antes do tempo. Uau. Então Deus, ele olha pra gente e fala, eu vou mostrar a promessa, aonde você vai chegar. Mas eu não vou mostrar o percurso. Porque o Deus que te manda pra promessa, ele se responsabiliza em cuidar de você no percurso da promessa. Ou seja, eu não vejo quais os obstáculos eu terei no caminho, porque se eu souber dos obstáculos, eu nem vou começar a andar. Sabe por quê, meu amigo André? Na verdade, excelente. O ministério é algo que nós vivenciamos isso. Tem pessoas que pensam que ser pregador é só hotel 5 estrelas. É só você tomar café com o pastor, você só pregar e etc. e ir pra casa. Mas não é, irmão. Ministério é você tomar pedrada. Ministério é você ser caluniado. Ministério é você... É pessoas levantar fofoca contra você. E muitas das vezes você olhar para o seu derredor, olhar ao seu redor e saber que o que estão falando de você, você nunca teria coragem de fazer. Mas só que tem um porém, isso é marcas do ministério. Todos nós carregamos conosco uma marca. E essas marcas é as que impulsionam para mais perto da promessa de Deus. Porque o percurso da promessa, ele dói. As marcas dói. Carregar marca dói. Aí um dia, alguém olhou e disse assim, que havia um espinho na carne de Paulo. Por quê? Paulo estava marcado. Ele foi marcado. Aí eu te pergunto, qual era o espinho que tinha na carne de Paulo? Ninguém fala qual era o espinho. Mas a Bíblia diz que por falta de oração não foi. Porque Paulo orou por 3 vezes dizendo, Deus, tira, Sim. arranca, tira, arranca. Mas só que tem um porém, o que aconteceu? Deus não tirou. Porque primeiro, Deus olhou para Paulo e disse, Paulo, eu prefiro você com marcas na minha presença do que sem marcas fora dela. Uau. Aí eu te pergunto, muitas das vezes pessoas perguntam e falam, qual era o espinho que tinha na carne de Paulo? Sabe qual era o maior espinho que tinha na carne de Paulo? E eu sempre falo que texto sem contexto é pretexto que se torna heresia. Mas sabe qual era o maior espinho que tinha na carne de Paulo? Era Paulo nunca voltar a ser Saulo. Era ele nunca voltar para o passado dele. Mas só que tem um porém, as marcas de Paulo, pessoas nunca vão esquecer. Isso é muito forte. Você pode fazer 1000 coisas boas, mas nunca vão esquecer da sua falha. Nunca vão esquecer do seu erro. Nunca vão esquecer do que um dia você fez. E todas as vezes que o seu presente estiver incomodando alguém, eles vão tocar no seu passado para tentar te derrubar. Porque o seu passado nunca vai ser esquecido. Mas só que tem um porém. O Deus que te levanta, ele se responsabiliza em cuidar. Sabe por quê? Eles até falam do passado de Paulo. Mas Paulo se tornou o maior missionário daquela época. Mas só que o ministério dói. O ministério machuca. O ministério é você pregar para pessoas, levantar almas. Mas você chegar dentro da sua casa e aquelas marcas gritar dentro de você dizendo, você ainda tem marcas. É você chorar no secreto do seu lar. É você chorar no secreto da sua casa. Porque as marcas ferem, André. As marcas machucam. Mas as marcas te levam para mais perto de Deus. E é as mesmas marcas que te ferem. Guarda o que eu vou falar. As mesmas marcas que te ferem é as mesmas que viram testemunho para você contar lá na frente. Uau! Marcas. E uma coisa que você, quando você fala de marca, que eu acho interessante é que assim, nem todo mundo quer lidar com marcas. Por exemplo, o ministério. Hoje em dia, pô, qualquer pessoa, eu quero pregar, eu quero ser pastor, eu quero cuidar de uma igreja, eu quero cuidar de pessoas, só que as marcas que formam um pregador e que formam um pastor, nem todas as pessoas querem ter. Até eu sempre falo que tudo para acontecer... Cara, isso é forte. É necessário marcas. Sabe por quê? Paulo, no meio do ministério, foi marcado. Mas pro ministério de Paulo nascer, existiu marcas. E quem sofreu as marcas primeiro foi Estevão. Por quê? Estevão foi apedrejado. Estevão estava tomando paulada.
Aí olha o que a Bíblia diz, que Estevão, mesmo em meio àquele ambiente caótico de caos, ele vai olhar e vai ver céus abertos. Guarda isso. Na morte de um Estevão intercessor, vai nascer um Paulo pregador. Uau. Porque as marcas do Estevão que ele viveu é que vai ocasionar o ministério de Paulo a nascer. Pegou? Uau! Vocês estão curtindo? Cara, eu já quero entrar nessa questão, assim, das marcas, porque, assim, você, por mais que você é um cara novo, muitos estágios da fase adulta, por questão de responsabilidade, eles chegaram para você antes, então você já lidar com responsabilidades desde cedo. Sim. Levando isso em consideração, com certeza você teve aí diversas marcas do seu ministério, marcas do fato de você ser um líder de pessoas, e focando principalmente nesse fato de você ser um jovem itinerante, quais foram as maiores marcas que você teve assim de experiências viajando e no Brasil afora? Quais foram os maiores desafios que você teve na itinerância? Cara, na verdade, hoje em dia eu não enfrento os desafios que eu passei no começo, porque o começo dói. O começo dói. O começo dói. Sabe por quê? Porque no começo você não é valorizado. Ninguém quer saber de você enquanto tá no começo. Eu sempre falo que eles veem o sorriso do sucesso, mas eles não veem as lágrimas do percurso. Quem vê hoje o Cauã Rubens voando de avião para lá, pregando a palavra para cá, ministrando em diversas igrejas do Brasil e do mundo, não sabem os percursos que eu já vivi. Sabe por quê? As maiores lágrimas que eu já chorei foi ministerialmente por causa da igreja. Se você não tem uma mentalidade do reino, você para. Se você for parar para observar pessoas ao seu redor, você for parar para observar as lutas do percurso, você chuta o balde antes de chegar na promessa. Mas só que tem um porém, cara. As maiores marcas que eu passei no começo foi o descrédito das pessoas. Porque gera tempo. Existe um tempo até você ganhar o respeito dos anciões da igreja. Existe um tempo. Um tempo até você ganhar crédito com pessoas. Existe um tempo. Sabe por quê? Vamos ser sinceros, ninguém dá crédito para menino. Enquanto você está começando, eles não dão crédito. Porque o começo você não tem uma estrutura. No começo, tudo que você precisa é do abraço de alguém para te ajudar. Mas ninguém quer abraçar quem está começando. E sabe qual que é o problema? Hoje, graças a Deus, eu vivo uma intensidade ao lado de Deus muito grande. Mas o que eu mais vivo hoje é ver aqueles que deram descrédito no começo, é os mesmos que me ligam hoje. Deixa eu ir com você em tal agenda. Deixa eu caminhar do seu lado. Mas, irmão, eu sempre falo, apoiar depois que deu certo não é apoio, é pegar carona no sucesso do outro. E o problema tá aqui. Tem muita gente querendo se apoiar em você para querer crescer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com algumas pessoas. A gente tem que valorizar. Isso aqui é muito forte que eu vou falar. A gente tem que valorizar os amigos do Getsemane. Os amigos que após o choro do Getsemane estão do nosso lado. Porque depois do Getsemane, aqueles que falavam que amavam vai sumir. Quer ver? Eu sei que vocês conhecem de Bíblia, o que eu vou falar aqui, vocês vão entender. Jesus, quando está no Getsemane, ele está sozinho, meu amigo André. E a Bíblia diz que a assolação, o medo vai tomar conta dele. Mas ele está no Getsemane. E no Getsemane o seu suor vai virar em gotas de sangue por causa do medo. No Getsemane, eu entendo uma coisa. No Getsemane você não vai ter seu pai. No Getsemane você não vai ter sua mãe. No Getsemane é você e Deus. Mas só que tem um porém. O Deus do Getsemane cuida de você em cada detalhe. Tem pessoas que nos ouvem nessa entrevista e só ela sabe o Getsemane que ela está vivendo. Sabe por quê? O Getsemane é o secreto com Deus. É o secreto que você vive ao lado de Deus. E esse secreto do lado de Deus dói, fere. E muitas das vezes você ser um pregador, o que mais a gente vive é a solidão. Posso falar uma coisa? Profeta não tem amigo. Boa. Profeta não tem amigo. Profeta não tem amigo. Aí você fala, mas por que você está falando isso? Porque muitas das vezes o profeta é sozinho, cara. Profeta é um ou dois. Eu sempre falo que no meio da caminhada você tem que entender uma coisa. A gente tem que aprender a lidar com as ausências de algumas pessoas. Porque nem todo mundo que começa com a gente vai terminar. Nem todo mundo que está do nosso lado vai com a gente até o final. Vai ter pessoas que vai começar com a gente, vai caminhar com a gente, mas infelizmente não vai chegar até o final. E foi bom o período que essa pessoa esteve do nosso lado. Mas só que às vezes é necessário Deus quebrar algumas alianças para nos levar além. Então a gente tem que aprender a lidar com a ausência de algumas pessoas.
Mas como eu tava falando, profeta não tem amigo. Eu sou muito momentâneo de amizade. Sou muito momentâneo. Eu aprendi uma coisa. Na caminhada, a gente tem que aprender a caminhar sozinho. Sim. Porque profeta não tem amigo. Profeta de amigo é assim. Amigo de profeta é assim. Os mesmos amigos que tá do seu lado aqui te abraçando é os mesmos que vão te apunhalar pelas costas. Uau. É você estar na mesa com algumas pessoas e quando você levantar o assunto da mesa ser você. É por isso que eu falo, profeta tem que aprender a andar sozinho. Jesus no Getsemane estava sozinho. A gente tem que aprender a caminhar sozinho. Aí você fala, mas cadê os discípulos de Jesus? Cadê os discípulos de Jesus? Estão na mesa. Mas os que estão na mesa, o Pedro que está na mesa está com o propósito de negar. O Judas que está na mesa está com o propósito de trair. Aqui está o detalhe, o quê? Nem todo mundo que está na mesa é da mesa. Pegou essa senha? Nem todo mundo que está na mesa tem o mesmo propósito que você. Mas só que tem um porém, quando Jesus está no Getsemane, que ele está descendo, ele desce, Judas vai se revelar primeiro. Judas se revela sozinho. E Judas não se revela no começo nem no meio, ele se revela no final. Porque a Bíblia diz que Jesus vai te dizer para Judas, amigo, por que tu me traístes? Sabe o que eu entendo aqui? Primeiro, Jesus não sabia que Judas era o traidor, sim ou não? Sim. E por que que Jesus vai chamar Judas de amigo? Boa. Sabe por quê? Porque Jesus sabia, a essência de Judas não vai mudar quem eu sou. Sim. Porque quem nasceu para ser Judas, quem nasceu com a essência de traidor, a essência não muda. Entenda uma coisa, quem trai uma vez, trai a segunda, trai a terceira. E sabe o que Deus está dizendo? Você pode até perdoar, mas não coloque de volta na sua vida aqueles que um dia te apunhalaram pelas costas. Uau! Judas que por sinal, assim, ele é um personagem ali que gera muitas discussões, né? Sim. Houve uma pergunta há umas 2 semanas atrás, se Judas se arrependesse, se existiria a possibilidade de, Judas ser perdoado, Judas ir pro céu. Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, eu sempre li uma coisa na Bíblia, que existe uma coisa que não tem perdão, que é a blasfêmia contra Deus. Sim. Primeira coisa, Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Judas ele estava traindo um homem que era 100% homem e 100% Deus. Então tá aqui o detalhe. Primeiro, o que ele fez, ele já está blasfemando contra Deus, contra o próprio Deus. Uhum. Então eu, Cauã Rubens, na minha concepção, na minha observação, eu acho que para Judas não tinha perdão. Tá entendendo? Porque a Bíblia diz, e sabe qual que é o detalhe? A Bíblia diz que no final, Judas tirou a sua própria vida. Aqui já vai mais uma. Sabe o que é? Judas, no final, ele se mata sozinho. Você não precisa fazer nada contra Judas. No final, ele mesmo se enrosca e se mata. E o nosso problema é perder cabeça com Judas. O nosso problema é a gente sair do autocontrole por causa de Judas. Irmão, eu criei uma maturidade tão grande que parece que na vida às vezes a gente se acostuma em ser traído. Você sabia disso? A gente tem que se acostumar a lidar com Judas, que em todo lugar sempre vai ter Judas para se levantar contra a gente. Sempre vai ter o caluniador. Sabe qual que é o problema? Judas não aceita a sua luz. Ele não aceita o seu brilho. E é por isso que ele se levanta contra você. É por isso que ele faz de tudo para tentar te derrubar. Porque ele não aceita aonde você chegou. E ele sabe que aonde você chegou, ele não tem a possibilidade de chegar onde você chegou. Pegou? Uau! Ou seja, a gente sempre tem que estar acostumado a esperar o pior. O pior não é se acostumar. Vamos melhorar isso aqui. É a gente se blindar de algumas pessoas. Nunca deixe 100% pessoas entrar na sua vida, cara. Uau. Você pode ter amigos, mas nem todo mundo vai entrar na sua casa. Nem todo mundo nasceu para entrar no seu carro. Nem todo mundo nasceu para saber o quanto você ganha. Sabe por quê? Porque tem pessoas que só tá do seu lado... Eita. Tem pessoas que só tá do seu lado... Acabou de descer aqui, ó. Tem pessoas que só tá do seu lado pra descobrir. Esse vai viralizar. Eu vou até afastar aqui, ó, o patrocínio da Red Bull e vai. Que esse vai Tem viralizar. pessoas que só tá do seu lado pra descobrir o seu segredo. Quer ver? Dalila, ela olhou pra Sansão e disse, ô Sansão, eu lhe amo, Sansão. Fez uma prova de amor falsa. Eu lhe amo, Sansão. Só fala pra mim teu segredo. Aqui tá o detalhe. Sansão contou pra Dalila além do que ela precisava saber. Aí quando Dalila descobriu o segredo, o que Dalila fez? Ela, saiu fora, porque tem pessoas que só querem descobrir o seu segredo.
Tem pessoas que só quer descobrir aquilo que você vive nos bastidores. Então sabe o que Deus está dizendo? Não permita que pessoas entrem 100% na sua vida. Porque Dalila só quer descobrir o seu segredo só. Uau. Não permita que pessoas entrem 100% na sua vida, porque Dalila quer descobrir apenas o seu segredo. Yes. Isso resume. Você já presenciou, já teve assim experiências com, por exemplo, amizades que se apresentaram como possíveis, pô, sou seu amigo e tal, mas no final só queria saber o seu segredo? Cara, vou te falar, isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem. Não é nem só na itinerância. O pastorear, irmão, você pode perguntar pra qualquer pastor, pra qualquer pastor, você já foi traído? Já. Há uma pesquisa que 90% dos pastores já foram traídos. É por isso que muitas das vezes tem pessoas que falam, nossa, o pastor é tão fechado. É porque aquele pastor já carregou tanta marca de traição que não é qualquer um que ele já confia para andar do lado. Você tá entendendo isso? E eu já vivi muita traição já. Muitas traições em ciclos de amizade. Muitas traições eu já vivi. E como você identifica, por exemplo, um Judas? Como você identifica um amigo falso? Judas dá sinal. Judas, boa. ele dá sinal. Quais são os sinais? Judas dá sinal. O principal sinal, primeiro, o brilho dele some quando ele vê o seu sorriso e a sua alegria. O segundo sinal é que nada que você faz pra ele é nota 1000. Nada que você faz ao lado dele, nada que você coloca a mão pra ele é bom. Judas dá sinal. Mas só que tem um porém, é o que eu sempre falo e eu volto a repetir, já falei aqui, vou falar de novo. Judas não se revela no começo nem no meio, mas no final ele se revela. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que caminham do nosso lado. Hoje em dia eu sou muito fechado pra amizade. São pouquíssimas pessoas que caminham comigo. Sabe por quê? Porque com o tempo a gente ganha maturidade. Mas calma, cara, você só tem 19 anos. São 19 anos de muito aprendizado. Eu já aprendi demais. E sabe o que eu falo? Eu já me feri muito com causa de amizade, cara. Já chorei demais. Mas eu cheguei em um período que eu jamais vou permitir viver de novo, que eu já passei há tempos atrás por causa de amizade. Não permito, cara. Sabe por quê? A maior solução pra gente não viver é a gente não dar tanta importância, é a gente não, como posso dizer, colocar tanta expectativa em cima de pessoas. Porque quando a gente coloca expectativa demais em cima de algumas pessoas, isso nos fere e nos machuca. E isso nos machuca não é por causa da pessoa, é por causa da gente que colocou expectativa além em cima de pessoas que não merecem. Olha isso que eu vou falar, André. Uau. Existem muitas terras, existem muitas sementes boas que não prosperam porque a gente está colocando em terras que não dão fruto. E quando a gente para de colocar semente boa em terra que não dá fruto, aí a gente começa a viver as promessas de Deus. Agora, você falando aí justamente sobre essa questão de falsas amizades, pessoas que se aproveitam de certo modo, eu fiquei aqui pensando, você é um pastor, cara, você cuida de pessoas, você tem uma igreja que você toca, e quando a gente fala de igreja, a gente está falando de pessoas juntas em um lugar. Uhum. E quando você tem pessoas juntas, é óbvio que você vai ter problemas, você vai ter discordâncias e etc. Dentre esses, quais são os maiores desafios que você encontra como um jovem pastor que cuida de um rebanho? Cara, existem muitos desafios. O principal desafio é cuidar de pessoas. Porque nós sabemos até um pedagogo, até um professor, se você perguntar para ele como que é cuidar de pessoas, ele vai falar para você, a coisa mais complicada é cuidar de pessoas. Porque se você faz A pro grupo A, tá legal. Aí o grupo B vai falar, não tá bom, não tá legal. Então a coisa mais complicada é você cuidar de pessoas. E eu sempre falo, para pastorear, você tem que ter amor. Porque se você não tiver amor, você fica 5 meses com a igreja aberta e depois fecha. É necessário ter amor. Outra coisa, com o tempo a gente cria uma maturidade muito grande. Quando você começa a aprender, entende. Eu tenho muito que aprender ainda. Eu sou novo, tenho muito que aprender. Mas quando você aprende a administrar o seu rebanho, muita coisa começa a dar certo e deixa de dar errado. Tá entendendo? É necessário você entender como administrar o seu rebanho, o seu povo, as suas ovelhas. Tá entendendo? No começo eu passei por muita luta.
com pessoas, porque pessoas dá problema, é complicado. Mas só que tem um porém, quando você começa a administrar, aí o negócio fica mais fácil. Você aprende a administrar ali as pessoas, lidar, já sabe quem é quem. Você tem que ter aquele jogo de cintura. Cara, na verdade, quando você... É porque faz 1 ano e meio que eu pastorei já. Faz 1 ano e meio. Uhum. E eu criei uma maturidade lá na nossa igreja que eu de bater o olho, a pessoa chegar, eu já sei, isso aqui não vai ficar muito tempo com a gente. Sabe quais são os que não ficam muito tempo? É os que chegam dizendo, eu vim pra somar com você. É os que pegam na mão. Eu tô aqui e eu vim pra fazer história com você. Não fica muito tempo. Mas sabe quais os que ficam mais tempo? É aqueles que chegam, nem se apresenta como cargo e etc. Mas é os que não demonstram, mas é os que mais dão fruto. Pegou isso? Uau. Eu criei uma maturidade que quem chega lá na igreja eu já consigo observar se vai ficar muito tempo. Eu criei uma maturidade tão grande que lá do altar da nossa igreja, eu sei tudo que acontece por trás dos bastidores. Eu sei quem é o que dá o trabalho, eu sei quem fala pelas costas, eu sei quem é fofoqueiro. A gente sabe. Porque quando você é pastor, você sabe entender, identificar. Porque você começa a ter maturidade com isso. Entendeu? E outra coisa, eu tenho lição em casa. 22 anos para mais que meus pais pastoreiam igreja. Então eu cresci vendo o ambiente. Eu cresci vendo os meus pais pastorear. Eu cresci vendo meus pais ser traído, tomando punhalada. Eu cresci vendo isso. Então, desde pequeno, eu já estava criando uma maturidade acerca disso. Tá entendendo? Você já foi preparado no fogo, né? Já fui preparado no fogo, já nas punhaladas, nas pedradas, já fui preparado desse jeito, já. Agora, como hoje você concilia? Porque você, claro que hoje a quantidade de agendas que você atende deve ter reduzido por conta da igreja. Sim. Mas ainda você viaja pra pregar a palavra. Como que você concilia, mano? Porque você é um cara novo. Sim. 19 anos você tem. Como você concilia cuidar da igreja, sair pra pregar, relacionamento, família? Cara, é algo muito complicado isso. Por exemplo, é difícil administrar. Por exemplo, às vezes eu saio para algumas turnês. O estado que eu vou muito, a região do sul, tô sempre lá. Todo mês estou no sul. Balneário Camboriú e etc. Mas, de fato, é muito difícil administrar as duas coisas. Porque, por exemplo, aquilo que eu mais invisto é o que mais cresce. Se eu dou mais importância pro meu ministério, o negócio sobe. Por exemplo, o meu povo é muito acostumado comigo lá na nossa igreja, onde eu pastoreio, que é a subsede da nossa igreja, sede, né? E tipo assim, eu fico 2 cultos sem ir, já dá uma diminuída no público, tá entendendo? Porque o povo meu, eles é muito acostumado, eu não falo nem meus membros, eu falo o público de fora, Sim. Tá entendendo? E por exemplo, a gente tem que administrar, e o fato de administrar é um fato mais complicado. Por exemplo, às vezes eu fico 15 dias fora, 15... mas só que... E aí quando você volta... Mas, por exemplo, o que descomplica pra mim é que minha mãe fica comigo. Minha mãe toma conta da igreja de Pirituba com a gente, comigo, certo. Né? E o que minha mãe segura na pegada também o negócio, entendeu? Então é o que dá mais solução, porque se não fosse ela aí, o negócio ia complicar. Então, quando eu tô fora, meus obreiros estão sempre ligados. Eu beijo pra todos os meus... Um beijo pra todos os meus obreiros, uma bênção de Deus na minha vida. Já manda um abraço pro obreiro aqui, ó. Oi, cadê? Já manda aqui, ó, nessa câmera. Meus obreiros lindos, ó. Sem vocês o negócio não acontecia. Beijo pra vocês. Deus abençoe. Então, meus obreiros eles seguram já a barra. Minha igreja, eles criou uma maturidade também de caminhar sozinha, entendeu? Sim. Eu tô criando a cada dia isso neles, pra eles caminhar sozinhos. Por exemplo, criando nos obreiros uma maturidade. Quando o pastor não tá, eles conseguirem trabalhar e conseguirem administrar o negócio. Que aí que você prepara pessoas, Você né? entendeu? Esse é o trabalho Discipula. de excelência de um líder, né? Sim. Porque o líder é aquele que ele prepara pessoas. Ele, tipo, ó, aqui tem que funcionar quando eu estou e também quando eu não estou. Sim, yes. Cara, eu não sei como você não tem cabelo branco, cara. Porque acho que eu no seu lugar Não, eu estaria... É porque eu já rapei, já. Eu tinha um topete que nem vocês. Não sei se você chegou a ver no meu Instagram. Não. Eu tinha um topetão. Sério? Tinha um topete enorme, cara. Tinha um topete enorme. Baixei, que se desce pra ver aqui, irmão, misericórdia. Esses dias apareceu uns fios brancos na barba, esses dias já me deu medo já. Porque pastorear... assim, é uma responsa, cara. Sim. E não é algo assim que a gente vê com frequência, tipo, um jovem pastor com a responsabilidade tão grande. Porque quando a gente fala assim de pastorear,
Cara, você tá cuidando de vidas, né? Você tá Sim. cuidando de pessoas. E principalmente nesse tempo, que hoje em dia é complicado lidar com as pessoas, porque hoje em dia as pessoas estão, de certa forma, doentes, né? As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão depressivas. Como você lidar com essa galera? É um baita desafio. Cara, na verdade, você entrou em um assunto muito, muito bom, muito abordado. A depressão é a era, né, do momento. A depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Sim. Na verdade, se você perguntar para os anciãos mais antigos da igreja e falar que há uma depressão, eles vão falar que é um espírito ou é um demônio. Mas nós sabemos que depressão não é um demônio, cara. Depressão não é um demônio. Depressão é a doença da era. É algo que, se você não trata, infelizmente a pessoa faz uma loucura. Posso te falar algo, André? Você observa que depressão não é um demônio? Porque 85 a 90% dos pastores hoje em dia é depressivo, cara. Uau. 85% a 90% de pastores são depressivos. Sofrem com opressão. Eu tenho uma guerra constante, eu não tenho vergonha de falar. A minha guerra constante, eu tenho muita ansiedade. Eu guerreio contra a ansiedade desde pequeno. Tá entendendo? E isso não é um demônio. Isso são causas de emoções que a gente passa. E sabe por que muitas das vezes a saúde de pastores mental vai embora? É por causa de pessoas. Eu criei uma maturidade e um ensinamento de família que meu pai sempre me ensinou. Cauã, quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Porque foi isso a época. Eu lembro dos pastores. Você lembra dos pastores do passado? Eu me lembro dos pastores do passado. Os pastores que davam a vida. Mas só que o povo que a gente dá vida é o mesmo povo que nos fere, que nos dá punhalada. Quer ver? A multidão que gritava para Jesus, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, foi a mesma multidão que gritou, solta Barrabás e crucifica Cristo. Sabe por quê? Porque a mesma multidão que te aplaude é a mesma multidão que vai te dar punhalada. Quer experimentar? Hoje em dia, eu tô no auge do ministério. Graças a Deus eu tô bem. Mas experimenta aí eu ter um erro que você vai ver as punhaladas chegar. Eles não aceitam a queda. Mas eu sempre falo que a Bíblia fala, na verdade. Aquele que está de pé, lute para que não caia. Sabe por quê? Porque só quem caiu sabe o peso que é para se levantar de novo. E fraco não é quem cai. Fraco é quem permanece caído. Sabe o que eu tô liberando? Tô dizendo que se a gente ficar no chão, a gente não vai se levantar. Se fosse para mim parar para olhar para as pessoas, eu já tinha até parado. Já tinha até desistido. Mas só que tem um porém. O alvo tem que ser Cristo. Que é na Bíblia, eu vou dar na Bíblia. A Bíblia diz que certa feita Pedro andou sobre as águas. Mas quando Pedro parou para olhar ao derredor dele, olha o que a Bíblia diz, que Pedro vai o quê? Afundar. Afunda, sim. Sabe por quê? Porque quando a gente tira os olhos pro alvo que é Cristo, a gente afunda. Se a gente for parar para observar o que estão falando, a gente afunda. Se a gente for parar para observar as fofocas que estão levantando, a gente afunda. Sabe o que é? A gente tem que manter o nosso alvo em Cristo. Que se a gente tirar o nosso alvo de Cristo, a gente infelizmente vai cair, cara. Exatamente, porque Pedro ele tira o foco de Jesus e ele, de uma hora para outra ele olha para o mar, ele olha para as águas, ele cara, tira, exatamente. Sabe por quê? Isso. O ser humano sempre vai falar. Lidar com o ser humano sempre vai falar. Esses dias mesmo eu postei uma frase que é: se você é solteiro, você tá ficando com todo mundo por aí. Se você tá casado, se você tá namorando, você tá no pecado. Se você tá magro, tá doente. Se você tá gordo, tá obeso. Então sempre vão falar de você. É por isso que a gente não pode tirar o alvo de Cristo. Antigamente eu batia muita cabeça com os haters da internet. Hoje em dia eu já não bato na cabeça. Umas épocas, eu tinha parado até de postar vídeo de revelação. Muitas pessoas estavam perguntando, pastor, por que você parou? Eu nunca parei pra falar. Eu parei de postar vídeos de revelação umas épocas, por quê? Muitos haters entravam falando. E eu me trancava no quarto. Minha mãe mesmo falava pra mim, filho, você posta os vídeos de Deus te usando e etc. E as pessoas chegam, ficam falando, eu acho melhor você não postar e etc. Porque quem mais sofre é as nossas mães, vendo os ataques e etc. Sim. Tá entendendo? Mas só que eu cheguei numa maturidade hoje em dia que eu falei assim, irmão, se eu parar, o negócio não vai andar. Então hoje em dia eu posto, independente do que estão falando, eu falo, deixa falar quem quiser. Quem fala da gente não vive o que a gente vive.
Enquanto eles estão falando de nós, cadê o Cauã Rubens? Está andando de avião para cima e para baixo. Enquanto eles falam da gente, cadê o Cauã Rubens? A cada dia tá com o carro do ano. Porque Deus faz, cara. E eles não entendem. Eles ficam doidos com a gente. Sabe por quê? A maior raiva das pessoas é ver o que a gente vive só do ministério. Você sabia disso? Tem muita gente que não entende. Fala, como que o cara, só pastoreando, o cara tem um carro desse? Sabe por que eu sofri demais na minha vida? Eu sofri demais, cara, por colocar pessoas erradas pra andar comigo. E pessoas erradas que andavam do meu lado, ficavam doidas. Como que você anda? Como que você tem um carro desse? Como que você tem um celular desse? Irmão, sabe por quê? É aquele fato de Judas que nós falamos quase agora. Eles não aceitam o nosso sucesso. Eles não aceitam o nosso crescimento. É por isso que a gente tem que discernir. Eu permiti pessoas invejosas caminhar comigo e foi por isso que eu sofri demais. Sofri muitas punhaladas. Sabe qual foi o meu problema? Foi apresentar o meu Getsemane para quem merecia ficar embaixo do monte. Jesus, olha isso. Jesus não apresentou o Getsemane para ninguém. Mas quem era o único discípulo que conhecia o Getsemane? Era Judas. Judas era o único discípulo que conhecia o Getsemane. Sabe por quê? Porque quando Jesus está no alto de Getsemane, o seu suor está em gotas de sangue, quem é que está subindo com os soldados romanos? Judas. Sabe qual que é o problema? Apresentar o local da intimidade para quem não merece conhecer. Pegou essa senha? Uau. Então eu sofri porque eu permiti pessoas erradas, pessoas invejosas caminhar comigo. Tá entendendo? E eu sofria muito, porque eu também tinha muita dependência emocional. Sim. E hoje eu tenho muita maturidade acerca disso. Graças a Deus, pra glória de Deus. Você desenvolveu, assim, uma maturidade pra lidar com essa... Porque aquilo, quem é traído, sim, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Quem é traído uma vez, porque a dor da traição, só quem já passou sabe. Verdade. De você confiar numa amizade, de você confiar em alguém e de repente você é apunhalado pelas costas. Então parece que vai deixando, né, vai ficando mais grosso. O lombo fica mais grosso, você vai acostumando, você vai vendo aquilo de perto e aprendendo. Olha, eu não posso mais repetir tal coisa, porque senão eu já conheço esse caminho. Cara, é o que eu sempre falo, com o passar do tempo a gente ganha maturidade. Cara, muito a gente ganha uma maturidade muito grande e em excesso, na verdade. E é o que eu falo. Por exemplo, a Bíblia diz acerca de Moisés, por exemplo. E a Bíblia vai dizer para nós que Moisés foi gerado no ventre da dor, no ventre do sofrimento, no ventre da perseguição, mas a Bíblia diz que nada impediu de Moisés vir ao mundo. Yes. Aí a Bíblia diz que a mãe de Moisés, Joquebede, pega a criança, coloca a criança dentro do rio e deixa as águas levar. Primeiro, você compreende uma coisa. O rio Nilo, ele é composto para baixo, E as águas jorram para baixo. Mas se você parar para analisar um detalhe, a Bíblia diz que o cesto da criança subia. Aí eu te pergunto, os mistérios de Deus ninguém explica. Como que as águas jorram para baixo e a criança está subindo? Como? Aí se você parar para analisar o mapa, você observa um detalhe. André, sabe qual era o caminho mais rápido para chegar no palácio de Ramsés II? Uou, já peguei. O caminho mais rápido para chegar no palácio é pelo rio. Olha isso. O caminho mais rápido para chegar até o palácio é pelo rio. Mas o rio é composto por crocodilos. Então, a visão do crocodilo é uma visão aguda. Ele não enxerga. Mas o que ele não enxerga, ele ouve. Mas a Bíblia diz que enquanto a criança está no percurso, a criança não chora. Mas olha o que o texto diz, que quando a criança chega próximo do palácio, a criança começa a chorar. Sendo que a Bíblia vai dizer que a filha de Ramsés II está se banhando. As parteiras estão à margem do rio. Moisés foi colocado à beira do rio, à margem do rio. Enquanto isso, a filha de Ramsés II está se banhando. Tarmute está se banhando. Aí olha o que a Bíblia diz. Que quando ela ouve o choro da criança, ela manda as parteiras buscar. Primeiro, Moisés não chora no rio. Primeiro, sabe por que ele não chora no rio? Porque se a criança chora, os crocodilos ouvem o choro da criança e matam. Primeiro, eu aprendi uma coisa. É melhor uma promessa calada viva do que uma promessa falando morta. Não, você não pegou isso não. É melhor uma promessa calada viva
do que uma promessa chorando morta. Sabe qual que é o problema dessa geração? É que qualquer coisa, eles querem ir pro gabinete do pastor chorar. Qualquer coisa, eles vão chorar pro pastor, chorar pra pastora. Aí sabe o que Deus está dizendo? É melhor se calar. É melhor um calado vivo do que um falante morto. A criança se calou no percurso, mas chorou no caminho. Mas chorou quando chegou no destino final da promessa. Sabe o que eu entendo? O choro eles não precisam ver. Mas deixem eles ver as lágrimas quando você estiver gritando pela vitória. Uau. Uau, isso é uma aula. Cara, isso aí é uma realidade, porque a gente vê que ele é colocado dentro do cesto. A filha de Faraó ela está ali se banhando, ela vê a criança. E tem outro detalhe também, né? Que a irmã sempre acompanhando. Olha aí, ó. Olha isso aí, isso é muito forte. Irmão, a irmã tá acompanhando para ver o destino final. Existem diversas observações textuais acerca desse texto. Existem diversas teses. Mas só que tem um porém. Primeiro, se você observar por um lado, a irmã está observando e a irmã poderia evitar aquilo ali. A irmã está acompanhando e observando. Primeiro, existem pessoas... Eu vou olhar até para a câmera para falar isso aqui. Existem pessoas sentadas em uma plateia querendo ver a nossa queda. Tá cheio de gente sentada no tribunal dizendo, o Yang não vai prosperar. Tá cheio de gente sentada no tribunal dizendo, o ministério não vai para frente. A família não vai para frente. Mas só que tem um porém. Tem pessoas que poderiam até te ajudar, mas o próprio Deus não permitiu te ajudar para depois não tacar na sua cara que te ajudou. Miriam podia até evitar Moisés ficar no rio. Primeiro, ela poderia evitar, mas ela observou o sofrimento da criança. E ali ela deixou. Por quê? Tem pessoas que vai ver você sofrendo e não vai te ajudar. Mas não vai te ajudar porque não quer. É porque o próprio Deus não deixa, para depois não tacar na sua cara que te ajudou. E eu sempre costumo dizer, é melhor chegar sozinho do que mal acompanhado. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que às vezes é melhor você chorar, chegar debaixo de lágrima, debaixo de sofrimento, do que permitir algumas pessoas que não devem te ajudar. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vai te ajudar, mas depois vai querer ficar atacando na sua cara que te ajudou. Mas a nossa dependência é de Deus. Essa é a maior raiva de muita gente. Eles têm raiva de ver que a gente chegou aonde chegou e não dependeu de ninguém para chegar, somente da graça de Deus. Cara, esse é o pastor Cauã Rubens, nosso convidado aqui, cara. Bom, vamos lá. Antes da gente finalizar, eu quero aqui pegar fazer uma pergunta pra você dentro de falar sobre Davi, porque a gente gosta de falar sobre Davi. Uau. Porque Davi é um cara que encoraja. Davi, ele é o cara que pequeno aos olhos dos homens, mas muito grande aos olhos de Deus, a ponto de ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Quais são as lições mais valiosas que a gente pode retirar da história de Davi? Cara, na verdade, um dos parágrafos textual, a epígrafe que eu amo acerca de Davi, é quando Davi está diante de um gigante. Esse é o texto que todos conhecem. Davi e Golias, sim. Você perguntar pra uma Acho criança... que é o ápice de Davi, né? Quem conhece a história de Davi, ela vai... Quem foi o homem que derrubou um gigante? Ela vai falar, foi o Davi. Todos conhecem essa história. Você conhece a história e sabe que Davi está diante de um gigante. Aí a Bíblia vai dizer que os irmãos estão em guerra. Os irmãos estão na guerra. Os irmãos têm postura de rei. Os irmãos têm fisionomia de rei. Os irmãos até parece que é rei. Mas primeiro, guarda isso que eu vou falar. Não adianta ter aparência de rei e coração de escravo. Uou! E não adianta também você ter coração de rei e aparência de escravo. Sabe o que eu entendo? Ele está diante de um gigante. E os irmãos que têm aparência vai fazer o quê? Vai correr. Ninguém vai enfrentar o gigante. Mas quando o pequeno chega, ele está trazendo leite e pão para os irmãos. O que Davi faz? Pega a funda, ele pega 5 pedras, primeiro, tira o leite, tira o pão e coloca a pedra. Sabe por quê? O problema é, tem muita gente dando pão e leite pro gigante e dando pedra pros irmãos. Opa, legal. Você pegou isso? Pão e leite pro gigante, pedra pros irmãos. Tem muita gente que dá pão e leite pro gigante e dá pedra pros irmãos. Nós vivemos no meio de uma geração que a Bíblia diz que quando fores, vai de 2 em 2. Porque se um cair, o outro estende a mão e diz o quê? Eu te levanto.
Mas só que a gente vive no meio de uma geração de irmãos que infelizmente é pior que Judas. A geração que a gente vive de irmãos é irmãos, porque a Bíblia diz, quando fores vai de 2 em 2, porque se um cair o outro levanta. Mas só que hoje em dia é o contrário. Tem pessoas que vê o irmão caído, posta no Instagram, tira foto, posta no Facebook. Tem pessoas que vê o irmão caído, termina de pisar pra matar. Irmão, o ato que eu vou falar, quem bate em cachorro morto tá pior do que o próprio morto. Pegou isso? Uau. Aí Davi para na frente do gigante, pega 5 pedras. Primeiro, quantos gigantes tem na frente de Davi? 1. E por que Davi pegou 5 pedras? Pra derrubar um gigante. Primeiro, segundo os historiadores, a Bíblia vai dizer que o gigante tinha 4 irmãos. 4 irmãos. E o que está diante de Davi contando com ele é quantos? 5, certo? Davi já pegou 5 pedras dizendo, eu vou derrubar o daqui, mas se os outros 4 virem amanhã, eu já estou preparado. O nosso problema é matar o gigante de um dia e se esquecer dos outros que tá por vir. Aí Davi olhou e disse, se vir o gigante da segunda, eu já estou preparado. Se vir o da terça, eu já estou preparado. Se vir o da quarta, eu já estou preparado. Sabe por quê? Quem se prepara antes da batalha, a batalha não é anulada, ela é vencida. E sabe o que eu aprendi com o passar do tempo? A gente tem que ficar preparado para as batalhas que vai acontecer. Porque se a gente não se prepara para as batalhas, infelizmente, a gente acaba caindo. Uau. E isso que você falou, assim, sobre gente que dá pão pro gigante e pedra pros irmãos. É um reflexo da realidade de hoje em dia em muitas igrejas, né? Gente infelizmente, que dá vida pro gigante e mata os irmãos. Existem igrejas que vivem uma divisão muito grande, uma guerra muito grande. É irmão matando irmão, é pessoa derrubando pessoa. Mas só que eu aprendo uma coisa, eu aprendo uma coisa. Deus, ele nunca habitou no meio de uma divisão. Porque todas as vezes que uma divisão estiver acontecendo, ela estiver em xeque, estiver em pauta, quem está ganhando com isso é o inimigo. Quem aplaude a divisão é o inimigo. E o problema da nossa geração é que é uma geração dividida. Eles não querem ver o sucesso do outro. E tem uns que até quer te ver bem, mas nunca melhor que eles. Mas só que tem um porém. A Bíblia diz que Davi para na frente do gigante. Ele derruba o gigante. Aí você fala, mas o gigante não é grande? Sim ou não? Sim. O gigante é tão grande que eles olham e falam, ninguém consegue matar esse gigante, cara. Sim. Até Saul, que era forte, correu do gigante naquele momento. Aí eu te pergunto, quem que era o rei declarado de Israel? Saul. Saul. Mas cadê Saul na hora da guerra? Tava no trono, com medo, no palácio. Sabe por quê? No momento da guerra, apenas homens de verdade se apresentam. Davi se apresentou e disse, é hoje que eu vou derrubar esse gigante. Sabe por quê? Porque para Saul, aquele gigante era morte. Mas para Davi, aquele gigante era impulsionamento para ele chegar mais longe do que ele já tinha esperado. Primeiro, quando a Bíblia diz que Davi vai guerrear com o gigante, olha o que a Bíblia vai dizer. Olha o que o texto vai falar. Que quando Davi vai guerrear com o gigante, ele já tinha recebido a unção, sim ou não? Sim. Porque em 1 Samuel a Bíblia diz que ele já tinha recebido a unção. A unção já estava sobre a sua cabeça. Capítulo 16, isso. Mas a Bíblia diz que após a unção vai vir o quê? O gigante. Yes. Guarda o que eu vou falar. A unção atrai inimigos. Vocês pegaram... Uau. Você tá vendo que tá tudo se encaixando do começo Tá. do podcast pra agora. Deus é louco. Deus falou demais, cara. A unção atrai inimigos. Você não quer ter inimigo? Não queira ter unção. Não queira ter unção. Você não quer tomar pedrada? Não queira ter unção. Pastor, eu não quero pessoas de fama. Não queira ter unção. Porque sempre vão falar de você. E sabe quando vão falar? É quando eles veem isso aqui, ó. O seu sorriso. Quando eles veem o seu sorriso, é aí que eles vão se levantar contra você. Mas só que tem um porém. Depois da unção vem um gigante. Mas só que Davi já está preparado. Sabe por quê? O mesmo Davi já tinha matado urso e leão no meio do pasto. Aí Deus olhou e disse, ô Davi, o urso vem para te preparar. O leão vem para te preparar. Mas ninguém vê urso e leão que você mata no pasto.
Nossa. Ninguém vê o urso e o leão que você mata no pasto, cara. Mas eles vão ver o gigante que você vai derrubar. Sabe o que eu aprendo? Quando Saul olhou pra Davi, ele falou, tu é menino. Você vai usar a minha armadura pra lutar. Mas só que Deus olhou pra Davi, Deus já não permitiu primeiro pra Davi não lutar as batalhas dele com a armadura dos outros. O nosso problema é querer guerrear batalhas com a armadura dos outros. Yes. E se ele vencesse, a glória não era pra ele, a glória era pra Saul. Yes. Mas só que tem um porém. Davi foi forjado no pasto. Davi foi preparado no pasto. Aí a Bíblia vai dizer que no meio do pasto, Davi está sendo preparado. O urso e leão se levanta. Já está preparado. Mas olha isso aqui. Quando o urso e leão vem, ele já tinha unção, sim ou não? Uau. Ele já tinha unção, sim ou não, André? Não. Ele não tinha unção. Mas ele já tinha... Eu já peguei. Ele já tinha preparação. Sabe por quê? Porque no pasto não vão ver você matando urso e leão. Aí quando o gigante aparece é na frente de toda Israel. Todo Israel tá ali pra ver aquela batalha. Aí Deus olhou pra Davi, Deus já tinha tudo preparado. A gente não entende os mistérios de Deus. Mas quem é espiritual entende. Davi já tinha unção, mas faltava o quê? Reconhecimento. Aí todo Israel vai ter que ver a batalha de Davi. Aí Deus olhou pra Davi e disse, Davi, urso e leão foi no oculto e no secreto. Mas o gigante vai ser em público, sabe por quê? A unção você já tem. Agora o que falta é eu soprar o teu nome. Vai lá, meu filho. Aí sabe o que Deus está falando? Não reclame dos gigantes que aparecem na sua vida. Porque o gigante não é para te matar. É para te impulsionar para ir além do que você espera. Sabe o que é? Esse gigante não é para derrubar. Esse gigante só é para soprar o teu nome. Eu aprendi que o que não vem a mando de Deus... Eu tô até arrepiado sentindo a presença de Deus aqui. O que não vem a mando de Deus, vem pela permissão de Deus. E aquilo que não te mata te deixa mais forte. Se o gigante não te matou, é para soprar teu nome. Então Deus está dizendo, fica tranquilo, esse gigante não é para sua morte, só é para Deus te levantar. Uau, cara, Cauã, Deus te usou muito, cara. Acho que muitas pessoas foram edificadas, mas nessa mesma afiação, eu queria que, antes da gente encerrar, eu quero que você olhe para a câmera e seja a boca de Deus para quem está assistindo, porque eu tenho certeza que tem pessoas que nesse momento estão nos assistindo e elas precisam ouvir a palavra que Deus direcionou através da sua vida, cara. Deixa Deus te usar. Você que está me ouvindo nesse momento, esse vídeo não foi em vão para você. Não é em vão que você está assistindo essa entrevista até agora aqui. Sabe por quê? Porque os céus gritavam na minha alma e disse assim, aguenta mais um pouco. Suporta mais um pouco. Esse tempo ruim que bateu na porta vai passar. O inverno vai passar. As flores vão voltar a brotar. O tempo de chorar está cessando, mas o tempo de cantar está vindo por aí. Ei! A glória da última casa vai ser maior do que a da primeira. O que você não viveu na primeira, se prepara para viver no novo tempo que está chegando. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vocês pegaram? Receberam? Cara, eu quero que você deixe aí, Cauã. Nesse momento, quero que você fale suas redes sociais. Fala pra gente aí. Quem quiser seguir o Cauã, onde que acha, tem canal no YouTube, fala também, fica à vontade. Você que quer seguir minhas redes sociais, Cauã Rubens Oficial no Instagram. Você que quer seguir no YouTube, Ministério Cauã Rubens. Sigam lá, nosso canal é novo, que o outro foi hackeado. Meu antigo canal foi hackeado. Então meu canal novo, sigam lá. Ministério Cauã Rubens no YouTube. Cauã Rubens Oficial no Instagram. Sigam lá, pois Deus tem muito de Deus para você. Deus abençoe. Cara, eu quero te agradecer, Cauã, por você ter vindo aqui no YoungCast. Falamos tantas coisas aqui, eu tenho certeza que, cara, vai repercutir muito aí, né? As pessoas serão alcançadas através da sua vida. Eu desejo que você continue aí esse legado. Se você com 19 anos já está sendo essa potência, eu fico imaginando quando você tiver os seus 45, seus 50 anos. Meu Deus. E é isso, eu tive a oportunidade de conversar recentemente com um pastor que é pioneiro no Brasil e nós falávamos justamente sobre isso, sobre o quanto é importante as transições de geração. O evangelho tem que permanecer. Então, termina uma geração, vem uma nova geração e o evangelho continua sendo pregado. Cara, obrigado mesmo, Deus te usou muito aqui. É nítido a gente ver que você é um jovem que carrega muito de Deus. Amém. E que Deus continue te usando, cara. Foi uma honra te receber. Amém.
Foi um prazer. Ele faz a propaganda da Red Bull, tá, gente? Ele Aqui, é ó. chique. Meu amigão, o prazer foi totalmente meu. Amém, cara. Desde o princípio, quando você me enviou o convite, eu já senti de Deus de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe. Tamo juntos sempre. E eu creio que essa entrevista vai edificar muitas vidas. Eu creio que muitas vidas serão alcançadas através dessa entrevista. E eu acredito que os céus irá fazer e acrescentar grandes coisas sobre a vida de pessoas, em nome de Jesus. Bom, no nosso episódio de hoje do Young Cast, nós aprendemos aí sobre a importância de selecionarmos quem entra na nossa vida. Esse número de pessoas que têm acesso a 100% da nossa vida, ele é um número cada vez menor. Nós temos que tomar cuidado o máximo com as pessoas que vêm até nós. Nós aprendemos também que a importância do caminho, a importância do processo, ela é fundamental para toda e qualquer história. Se você quer chegar no objetivo, saiba lidar com os desafios e obstáculos que o processo nos propõe. Esse foi o Young Cast de hoje, que você seja fortemente abençoado e não se esqueça, todos os cortes dessa entrevista estão disponíveis já em nosso Instagram e em nosso TikTok. Corre lá e dá uma conferida. Esse foi o Young Cast de hoje. Deus abençoe.